Portanto, temos entre nós Elizabeth Matos, uma famosíssima cantora lírica, nascida nas Taipas, que neste momento, portanto, depois de passar pelo Conservatório de Braga, os primeiros passos da sua carreira, depois foi completá-la em Espanha e neste momento é aquilo que nós sabemos, é sucesso atrás de sucesso nas maiores casas de espetáculo de canto lírico. Os pequenos jornalistas da Escola Básica das Taipas vão então fazer entrevista à Elizabeth Matos e desde já o meu muito obrigada por ter acedido ao convite quando eu sei que está muito apertada nos horários. Obrigadíssimo. É um prazer. Quando foi estudar para a Gulbenkian em Braga, foi uma opção sua ou da sua família? Não, foi minha totalmente. Eu venho de uma família de músicos, meu pai era, o resto da família também, primos, tios, etc., com ligações à banda, e já era uma intenção minha, porque digamos que aquilo que eu queria ser era músico no futuro, portanto não foi, evidentemente, que influenciada por aquilo pelo background que tinha, não é? Pelo ambiente onde nasci, porque sempre ouvi música e essas coisas, porque é isso, em definitiva, que desperta em nós é a educação, ou seja, é o sítio onde nós estamos, onde nós crescemos, dar-nos a possibilidade de ouvir, de ver coisas para que nós depois decidamos. Portanto, a decisão foi minha. Quando decidiu deixar o violino e optar pelo canto? O violino, evidentemente, foi sempre o meu primeiro amor, digamos assim, mas a partir do momento em que enveredar pelo canto significava ter que estar praticamente a tempo inteiro, o dia todo, dedicada a isso, mesmo já uma vez em Madrid, na escola em Madrid, eu tinha um horário absolutamente completo e não podia estudar violino da maneira que é necessária para esse instrumento. Por isso, ser razoável a duas coisas e não fazer uma bem por causa de tentar fazer duas, essa foi a minha opção. Pesou mais o facto de o canto e, digamos, o teatro estar mais, ter um peso maior na minha escolha. Estudou em Espanha. Como foram esses anos? Sentiu-se sozinha ou havia mais portugueses? Não havia portugueses. Eu saí daqui em 86. Estava completamente sozinha, cheguei a um país onde de todo não conhecia nem sequer a língua, não falava a língua, não conhecia nada, porque era praticamente uma das primeiras saídas a nível internacional, era a primeira praticamente, e completamente sozinha. Os amigos foram-se fazendo pelo caminho e foram-se fazendo estando numa escola, porque ao fim e ao cabo é como vocês aqui. Vocês começam um curso escolar e não se conhecem, não são amigos. Depois, com o tempo, passam a ter contacto uns com os outros, começam-se a conhecer e rapidamente as amizades surgem, outras, noutros casos, são colegas. Rapidamente teve que acontecer isso. E digamos que 2 ou 3 meses depois eu já falava a língua. Embora haja uma certa facilidade em entender, não é a mesma coisa o castelhano do português, embora toda a gente pense em Portugal que quem fala português depois também sabe falar castelhano. Vocês dizem espanhol, mas corretamente é castelhano, mas é uma língua completamente diferente e é preciso aprendê-la. Era fundamental saber a língua para me poder contactar com todas as pessoas e falar e expressar-me. Portanto, aprendi rapidamente e fiz amigos digamos, foi difícil porque significou sair de onde nós estamos habituados a estar, com a família, com os amigos, de estar aqui nas Taipas, a passar a viver numa cidade como Madrid, que é uma cidade enorme, mas depois tomam proporções importantes a motivação que nós temos para ir para fazer essa mudança grande.
e entregamos-nos ao trabalho e as paixões justificam todas essas coisas. Como é cantar com cantores como Plácido Domingo e José Carreira? Ora bem, é a mesma coisa como se de repente viesse uma pessoa que vocês, da vossa área, que vocês são pequenos jornalistas, não é? Estão-se a preparar para isso. Como se viesse um grande jornalista, imaginem, da televisão, ou inclusive internacionalmente conhecido. A sensação é sempre de uma grande personalidade que nós não estamos habituados a lidar todos os dias. Cria uma responsabilidade, ou seja, de que o nosso trabalho tem que estar ao nível dessas pessoas, mas depois também acabamos por dar-nos conta que detrás do profissional está sempre uma pessoa. Está sempre uma pessoa como nós, uma pessoa que respira, uma pessoa que come, que dorme, que fica doente, e que é normal entre aspas, porque todos nós só temos as nossas coisas, uns somos mais normais que outros, mas lida-se também com a pessoa, e a partir desse momento reconhece-se o talento artístico e tem-se o respeito pelo talento artístico também, e também pela pessoa, mas essa pessoa, no caso do Plácido Domingo e do José Carreras, são duas pessoas perfeitamente acessíveis e, portanto, rapidamente deixa de existir só aquela ideia do grande mito e passa a ser um colega que trabalha connosco. Que papel a marcou no início da sua carreira? É uma pergunta difícil de eu fazer, de eu responder, e sempre me perguntam qual é o papel, é muito complicado, porque uma carreira de 25 anos é uma carreira com muitos papéis, e há muitos que nos marcam, ou quase todos nos marcam, por assim dizer, de uma maneira ou de outra. Portanto, talvez porque foram dos primeiros papéis que eu fiz, a Alice Faure no Falstaff, até porque é uma obra de Shakespeare e para mim era importantíssimo interpretar Shakespeare, porque foram das primeiras, mas depois pelo caminho há tantas que estaríamos aqui até... Por isso, digamos que essa, porque significou o princípio da minha carreira. Há duas salas a que todos os cantores de ópera tentam chegar, o La Scala de Milão e o Metropolitan em Nova Iorque. Essas salas são especiais na carreira de um cantor? Sim, porque é a mesma coisa como... Eu faço um paralelismo para que vocês que são jovens, e não sei se estão ligados ao mundo da música, percebam de uma maneira mais direta. É como visitar, sei lá, uma catedral de Burgos, ou ir ver a Sagrada Família em Barcelona, ou ir à Batalha, ou uma coisa qualquer. São aqueles marcos, digamos, os teatros para os cantores são como os templos são as catedrais, digamos assim, de culto. É o local onde nós exercemos a nossa profissão, onde nós podemos exercer a nossa profissão. Como quem tem fé ou quem acredita vai a uma catedral ou vai a um sítio que é importante. Evidentemente é importante porquê? Porque tradicionalmente esteve frequentado por grandes divos da ópera, pessoas, quando falo de divos, para vocês perceberem, pessoas que fizeram uma grandíssima carreira e que são emblemáticos pela carreira que fizeram. Estamos a falar de Maria Callas, de Giuseppe Di Stefano, de Corelli, e tanto, a Renata Tebaldi, tantos outros, e portanto essas casas são onde realmente a ópera, desde os seus princípios, era interpretada, inclusivamente recebida por parte do público de uma maneira muito visceral. Tanto podiam gritar bravos como podiam tirar tomates e aquelas coisas. Nos tempos acontecia isso. Agora podem assobiar ou patear, se gostam ou não gostam. Portanto, são salas que, para os artistas, ir pisar lá, ter o sucesso lá, significava o reconhecimento da profissão e o reconhecimento do público. Portanto, sim, essas duas casas são evidentemente
das mais importantes da nossa carreira. Há alguma sala onde queira cantar e ainda não teve oportunidade? Sim, há sempre várias salas, porque com os calendários que temos hoje em dia, muitas vezes para ir a uma não se pode ir a outra, não se pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Por exemplo, ocorre-se o meu Covent Garden de Londres, ainda não aconteceu, mas também por coisas de calendário, mas se Deus quiser virá no seguimento, no prosseguimento da carreira. Sabemos que já cantou Mozart, Puccini, Verdi e Wagner. Qual o papel que mais entusiasmou e que papel lhe falta interpretar? Eu já disse isso há bocado. Falar de um papel só é muito difícil. São muitos papéis ou seja, quase todos me entusiasmam. Há poucos, há alguns que mais, outros que menos. Depende também da carga, não só artística do ponto de vista musical, mas também do ponto de vista cênico, teatral. A Tosca de Puccini é um dos papéis emblemáticos, a Turandot de Puccini também, mas se passarmos ao universo de Verdi, o Baile de Máscaras ou o Nabucco. Quanto ao Mozart, fiz praticamente todas as obras, e a Dona Elvira do Don Giovanni foi sempre um papel que eu gostei imenso de interpretar. E quanto ao Wagner, que é um grande compositor, mas que cria também um libreto, porque normalmente nas óperas, para vocês perceberem, há um libretista, há uma pessoa que escreve o libreto e depois o compositor acaba por escrever, adaptar, escrever a sua música com base a um texto que está escrito, um guião que está escrito. No caso de Wagner, ele é o ideólogo não só da música, mas também das palavras, também do guião, e cria dentro da mitologia nórdica toda aquela história. E portanto todos os papéis de Wagner são absolutamente especiais, difíceis, inclusivamente para o público, porque são mais densos, mas são papéis, falamos de uma Sieglinde, falamos de uma Elsa de Lohengrin, falamos da Elisabeth do Tannhäuser, falamos agora da Brunhilde. Por isso dei todos estes exemplos, porque me é absolutamente impossível escolher só um. Em 2010 conseguiu um enorme sucesso na sua carreira no papel de La Fanciulla del West de Puccini, no Metropolitan de New York. Considera que já atingiu o topo da sua carreira? Eu penso que ninguém pensa sempre que atingiu o topo, até porque pensar dessa maneira significa estagnar ou pensar que não há mais nada para fazer. Portanto, eu prefiro não utilizar essas palavras. Prefiro pensar que em 25 anos atingi já muita coisa, mas que ainda sou jovem, ainda tenho tempo pela frente para fazer bastantes mais coisas. Na net vimos que é considerada uma soprano lírica ao espírito, que tem a ver com as características da sua voz. Verdadeiramente, o que distingue uma destas sopranos das outras? Ora bem, vamos pôr isto em miúdos para vocês perceberem. Há um jovem como vocês que mede 1,20 m, há outro que mede 1,50 m, há um que é encorpado como eu, há outro que é muito magrinho. Portanto, dependendo das características físicas, até hereditárias que nós temos, nascemos com olhos azuis ou com olhos castanhos, de cabelo escuro, de cabelo claro, pertencemos a uma zona, nascemos numa zona determinada, temos os nossos, descendemos de pessoas, e portanto as nossas características físicas fazem com que nós nasçamos com 2 cordas vocais, que são 2 músculos, como vocês sabem, como os outros todos que existem no corpo, e essas 2 cordas vocais são inerentes à tipologia física que cada um de nós tem, e portanto isso vai dar uma voz determinada. Então, essa voz determinada, no meu caso,
é de um soprano lírico-spinto, um soprano lírico-spinto dramático, digamos assim, porque evidentemente eu sou uma mulher alta, grande, e dá uma voz mais encorpada. Agora, se tivessem uma pessoa mais pequenina, com certeza iriam encontrar uma soprano ligeira, ou outra que está intermédia pode ser uma soprano lírica. E qual é a diferença? É que, de repente, vocês imaginem, se puserem esta menina ao pé de mim, evidentemente que ela vai ter uma voz relativa ao corpo que ela tem e eu uma relativa ao corpo que eu tenho. Estão a perceber qual é a diferença? Portanto, eu não vou ter a mesma voz que ela e isso vai marcar que eu sou chamada alta e forte e esta menina é pequenina e magrinha, por exemplo. No canto, eu daria um tipo de voz e ela daria outro. A carreira de um cantor lírico começa normalmente mais tarde e acaba também mais tarde. Isso tem a ver com a maturidade da voz? Não tem a ver com a maturidade da voz, tem a ver com o facto de que todos nós, e vocês, né, que idade é que vocês têm, mais ou menos? 12. Pronto, vocês agora estão, como a gente diz vulgarmente, a passar de pito para galo, não é? Vocês estão a sofrer agora as mudanças hormonais, as grandes mudanças hormonais, que vão fazer com que aconteça a transformação da vossa voz. A partir de 12, 13, 14 anos, a vossa voz começa a estabelecer como uma voz definitivamente aquilo que ela vai ser no futuro. Mas isso tem a ver com o crescimento e com o crescimento hormonal também, com a mudança hormonal. Portanto, um cantor lírico não pode começar a estudar antes de que essa mudança hormonal tenha acontecido, com o risco de, se faz e se tenta utilizar a técnica que nós utilizamos, pode significar que quando vocês já estão devidamente estabelecidos na mudança e já são, como é que eu posso dizer, adolescentes, já têm um corpo definido, pode significar que exercitaram antecipadamente as vossas cordas vocais e elas depois podem não responder já àquilo que depois naturalmente estarão chamadas a ser, se alguém que se quiser dedicar ao canto lírico, por exemplo. Portanto, o problema radica mais em que se começa a estudar mais tarde. Enquanto que um violino, uma trompete, um clarinete, um contrabaixo, um piano, é necessário que vocês tenham a possibilidade de contactar para decidir e começar a estudar desde que têm 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até porque depois precisam de desenvolver as mãos, ou seja, voltamos aos músculos, precisam de desenvolver as mãos com o vosso crescimento, e por isso é que chegam a poder ser grandes génios do piano, neste caso, como exemplo. É difícil que uma pessoa que começa tarde, muito tarde, que já tem a mão feita, que já tem tudo chegar a ser acontecem, há casos que sim, de superação, porque a mente humana também está é uma causa que leva a resolver muitos problemas que nós pensaríamos que nunca seriam resolvidos. Portanto, mas o normal é que seja necessário acompanhar o crescimento com o estudo. O canto é exatamente ao contrário, tem que ser começado depois de que está estabelecida a vocalidade. E o que é a vocalidade? É a nossa voz depois de termos passado a mudança hormonal. Portanto, isso significa que é um estudo que começa mais tarde e significa que o estudo da arte, o estudo do canto lírico deve ser pensado de uma maneira totalmente diferente ao resto do ensino. E é isso que os nossos dirigentes, os nossos políticos e as pessoas que estão na organização do ensino não percebem, que não se pode... o ensino artístico não deve estar nunca misturado, misturado, entendam-me bem, não é misturado no sentido de não poder coabitar, é misturado no sentido que é totalmente diferente, é uma coisa física, é um instrumento, é algo que se toca, é algo que se sente, não é propriamente
uma carreira, digamos, como é que eu posso dizer, uma carreira que não é uma carreira intelectual, não é a mesma coisa que uma arquitetura ou a psicologia ou qualquer outro ramo, que é muito mais só um trabalho intelectual. O nosso é intelectual e físico. Portanto, o físico tem que ser espremido, tem que ser usado no momento idóneo e, portanto, tem que ser contemplado de maneira diferente. Eu, agora que tenho contacto com o ensino universitário, vejo, por exemplo, que me chegam alunos que frequentaram, porque vocês passam a ter um ensino articulado praticamente a partir do 10º ano ou 10º, mais ou menos por aí, nas escolas, os que querem articulado, qual os que estudam o ensino normal misturado com a música. Isso já aqui. Pronto, que vão a uma parte das aulas normais e depois, em vez de ter algumas cadeiras que teriam outros, quando escolhem a vertente musical, vão ao conservatório, vão a uma escola e, portanto, depois, ao começar no 10º ano, significa que estudam 2 anos praticamente e chegam a uma universidade tendo 2 anos de preparação dentro daquilo que é a música. E isso é uma deficiência muito grande, é um handicap tremendo, porque eu tenho alunas de licenciatura que estudaram 2 anos, e como é que se pode ser, quem é licenciado é doutor, o mestrado logo a seguir, um mestrado significa mestre, e portanto está tudo um bocado mal concebido, exatamente porque o ensino artístico tem que ser pensado de uma maneira completamente diferente. Vamos ter a grande soprano lírica por quantos mais anos, se tudo correr bem? 20? Se tudo correr bem, 20, sim. Do ponto de vista matemático seria possível. Agora depende de muitas coisas, depende da vontade, primeiro, depende da saúde, depende do público querer, continuar a querer, mas sempre com a decisão de que no dia em que eu já não tiver o bichinho para subir ao palco, é porque já fiz o que tinha a fazer, e nesse momento por aí o ponto final. Quando deixar de cantar, que pensa que fazer? Dedicar-se ao ensino do canto? Pensa regressar a Portugal? E regressar a Portugal, eu não poria as coisas dessa maneira, porque eu venho frequentemente. Já estou ultimamente mais ligada até a Portugal, por questões até familiares e questões de ordem pessoal, mas evidentemente que a partir de agora o ensino começa a tomar também proporções importantes, porque não é só Elizabeth Matos artista, mas também depois é preciso passar o nosso testemunho às gentes jovens que vêm por trás, que tanto, e em Portugal precisamente é tão necessário, porque estamos muito escassos de pessoas que fazem carreiras grandes, carreiras internacionais, e que depois podem dar o seu testemunho predicando com o exemplo. Há muita gente a lecionar, mas há muita gente que não pisou o palco e não quero dizer que não sabem ensinar, mas não podem dar o testemunho real daquilo que é feito de um modo físico e até intelectual, porque subiu a um palco e esteve no palco a vida toda. Portanto, virá progressivamente e cada vez mais a dedicação ao ensino. E vir para Portugal, sim, mas eu já cá estou. Ao fim e ao cabo, ainda que longe, estou por cá. E um concerto nas Taipas está fora de questão? Não está fora de questão. É até possível. Brevemente. Ok. Obrigada. Um recado. Vamos supor que aqui havia alguém que, acho que não há ninguém da ensino articulado, há aqui alguém da ensino articulado. Eu não sabia que isso existia. Que é isso? Que é isso? E pronto, aqui eu não tenho, o ano passado eu tinha, mas era mais ligado ao violino. Eu estou a aprender viola, doutor, mas... Isso é pior.
o que é que deixava aos jovens de hoje que queiram, por exemplo, seguir o seu exemplo? Essencialmente, Muita coragem. a parte da coragem, o mais importante é, eu sei que é difícil num país como o nosso, e mais já em determinados meios, onde os miúdos não têm acesso a educacional, a ouvir música, eu falo da ópera, mas falo da música sinfónica, falo da música de qualquer tipo. E a única coisa que posso dizer é que sejam curiosos e não se acomodem só a ver aquilo que aqui dentro dos muros cada taipas de Guimarães acontece. Sejam curiosos hoje através da net, através dos discos, através dos CDs, através dessas coisas todas que vocês sabem mexer melhor até do que muitos adultos. Procurem ouvir, procurem investigar para terem o maior conhecimento possível, para tomarem, só com o conhecimento é que vocês podem decidir que um quer ser músico, outro quer ser engenheiro, outro quer ser pintor. Portanto, sejam curiosos e investiguem, porque nessa investigação e nesse campo muito mais amplo pode estar a decisão ou encontrar o vosso sonho, aquilo que realmente vocês querem fazer, porque muitas vezes não tendo acesso não sabem se até potencialmente seriam um belo músico ou um belo pintor. Portanto, desde muito cedo é preciso ter a curiosidade, não só dos livros que nós temos na escola, que evidentemente a base tem que ser aprendida, mas ter a curiosidade de ler, de ir a uma exposição de pintura, de ir ao teatro quando é possível. Eu sei que tudo isso é muito complicado, mas se não conseguirem fazer isso vejam através da net. Hoje em dia podem-se ver filmes, ver obras de teatro, resumos até, e portanto através a curiosidade é que vai levar a que nós tenhamos um espírito muito mais aberto e que até um dia decidamos ser, ou sintamos que, olha, eu quero ser isto, porque eu vi isto, vou investigar e afinal é por aqui que eu quero ir. Portanto, a curiosidade, o querer ver sempre um bocadinho mais além fronteiras, nunca se deixar prender dentro de um ambiente que é o nosso, mas ter sempre abertos sempre os horizontes para descobrir sempre, porque há muito para descobrir. Muito obrigada, Isabel Tomás, pela disponibilidade. Obrigada, nada, foi um prazer.